Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Digital e 8 na fibra ótica da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Estamos presentes no Facebook, no live do Facebook, TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a doutora Adriana Cecílio. Doutora Adriana é advogada, professora de Direito Constitucional. E o tema de hoje é feminismo. Antes de mais nada, bem-vinda, professora, é uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite, muito honrada, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar um tema que eu acho que é bastante atual, né? Com certeza. Que a gente escuta, e para nós homens, e talvez para as mulheres nem tanto, é um tema assim, um terreno um pouco difícil de caminhar, porque é uma novidade que está se apresentando e veio com uma força muito grande. Não é de hoje, mas parece que está mais forte no tempo presente. É assim mesmo? Felizmente, o feminismo ele vem de várias ondas, né? A primeira grande onda do feminismo foi a questão das sufragistas, a luta pelo voto feminino. Depois houve um caminhar histórico aí nos anos 60, 70, pela liberdade sexual, pela igualdade em relação às questões trabalhistas. E agora nós estamos vivendo uma terceira onda do feminismo, que aí é realmente uma propagação em relação a todos os aspectos e todos os âmbitos aí da vida social. E aí, tanto para os homens como para muitas mulheres, acaba sendo uma novidade aí, uma situação que tem que aprender a lidar. Sim, uma coisa que a gente tem que aprender a viver, a lidar, conviver. Compreender, né? Compreender e se ajustar, né? Exato, exato. Agora, por que o feminismo é algo tão polêmico assim? Porque toda vez que a gente tem esse tema feminino, parece algo polêmico. Então, na verdade, eu acredito que é muito por conta dessa incompreensão do que significa o movimento. Existem muitos estereótipos que são atribuídos às feministas, que elas são raivosas, que elas odeiam os homens, e na verdade não é nada disso. Na verdade, as feministas, elas lutam por igualdade de direitos, igualdade de condições, de oportunidades, e isso com certeza gera um desconforto para quem hoje tem uma situação de privilégio, né, em relação às mulheres. E aí muitas mulheres não compreendem também a luta das feministas, e aí entendem que a gente está lutando para que elas possam carregar coisas pesadas e que sejam iguais aos homens e que não pode ganhar flores, e não se liga a isso, se liga às questões realmente importantes, né? A situação toda que faz com que a mulher esteja em desvantagem em relação ao homem na sociedade. Você menciona que a mulher está em desvantagem em relação aos homens na sociedade. Como é que essa desvantagem se anuncia? Como ela se mostra? Em diversos momentos. Por exemplo, né? Um exemplo claro em relação ao emprego. Por exemplo, uma mulher que tem filhos, ela tem uma dificuldade muito maior de inserção no mercado de trabalho do que uma mulher que não tenha filhos, ou principalmente um homem. Quando ela não tem filhos, ela está em idade fértil, a pergunta na entrevista de emprego é: você pretende ter filhos? Se ela tem filhos, com quem ficam seus filhos? Então, e muitas delas deixam de conseguir uma vaga, deixam de conseguir um emprego por conta de ter os filhos, de precisar cuidar dos filhos, de ser a responsável pelos filhos, ser a chefe da casa. Então, isso é um fator bastante marcante, isso é uma coisa comum. Agora, doutora Adriana, existe, na política, você acredita que exista um território demarcado eminentemente masculino, ou esse território está sendo ocupado pelas mulheres? Como é que está isso na política? Nossa, sem dúvida. Na verdade, nós temos um dos legislativos com menor participação feminina no mundo, inclusive quantos por cento seria? Você tem ideia? Nós temos hoje no Senado Federal 10 senadoras dentro de 81. 81, né? Um pouco mais de 10%. É uma representatividade muito baixa. Muito e baixa agora, em relação à população, para corrigir isso, o direito eleitoral está buscando caminhos. Um dos caminhos que agora está sendo inserido é a questão da participação mínima de 30% das mulheres, tanto em relação à questão do financiamento de campanha, que precisa ser repassado 30% do que os partidos recebem para as campanhas das mulheres. Mas já vale para essa eleição? Sim, já vale para essa eleição. Inclusive, isso para as mulheres que estiverem nos assistindo é muito importante, que
que saibam disso, porque é muito comum, infelizmente, que os partidos convidem as mulheres para participarem dos pleitos apenas para cumprir aquela cota de 30%, as chamadas candidatas laranja. Então, a mulher é convidada, mas ela não recebe dinheiro para imprimir panfletos, ela não tem espaço no horário eleitoral para que ela possa realmente fazer campanha, para que ela tenha condições de fazer campanha. E o Ministério Público Eleitoral apurou nas eleições passadas que, inclusive, mulheres se candidataram e não tiveram nenhum voto, nem sequer o voto delas. Então, a gente vê que realmente era só para cumprir a cota exigida do partido, mas que o partido não deu condições para que essas mulheres se elegessem. Recentemente, houve um episódio que eu creio que você assistiu, o pessoal de casa também, estou me referindo com a Manuela Dávila. Ela foi a um debate, num programa importante chamado Roda Viva, e ela foi interrompida 62 vezes. Sim. Com perguntas que, ao meu entender, não se ligavam à candidatura dela. Sem dúvida, sem dúvida. Outros candidatos foram interrompidos uma única vez. Isso é uma manifestação de machismo, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso até recebe um nome, né, dentro do movimento feminista. As mulheres falam que essa questão do homem interromper a mulher, né, men interrupting, recebe este nome, porque é um hábito que se criou dentro dessa estrutura machista, essa coisa do homem achar que ele tem o direito de interromper a mulher, porque a fala dele é mais importante que a dela. Muitos homens também explicam o que a mulher está falando. Isso me dá uma raiva quando fazem comigo, não sei como, isso me dá uma raiva. E é muito comum, infelizmente. Já quando isso começa com mulher não, com homem acontece também, viu? Mas com mulher é muito mais frequente. E até, já que nós estamos aqui no ambiente jurídico, é importante destacar que a própria ministra Carmen Lúcia fez um comentário em relação a isso. Né? Ah, foi? Foi em uma das sessões, um dos ministros, que agora não me recordo qual deles, falou que cederia a palavra à ministra Rosa Weber. E aí a ministra Carmen Lúcia falou, não, você não cede a palavra, ela já estava com a palavra. E aí ela fez um comentário de que uma ministra de uma corte de outro país, que agora não me recordo qual falou, olha, aqui na nossa corte nos caçam muito a palavra, é difícil ser mulher e impor o nosso espaço, porque nos interrompem com muita frequência. E aí ela brincou, falando, aqui nem nos deixam falar. Né? Então tem essa manifestação da ministra, que você veja, mesmo uma mulher que consegue alcançar altos escalões de poder, ainda sofre com essa estrutura machista. Não tem dúvida. Isso. Agora, outro dia eu tive presente a um debate, fizeram uma pergunta, eu respondi a pergunta da minha maneira, né? Mas eu vou repassar a pergunta que me foi feita. Assim, perguntaram para mim se eu considerava ou não que havia machismo no Poder Judiciário, de uma forma, sem ser muito específico, esse ou aquele, sem especificar. Não, com certeza. Eu respondi que sim, que o patriarcado está presente ali. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Não, sem dúvida. A gente tem até que destacar, né, que São Paulo foi o último estado da federação a permitir que mulheres fizessem o concurso para a magistratura. Eu não sabia disso. Com esse dado eu não tinha, porque se eu tivesse esse dado eu tinha arrasado no programa. O último estado. Então a gente vê que o Ceará, a partir de 49, já permitia que as mulheres fizessem concurso para a magistratura, e São Paulo, salvo algum engano, parece-me que só a partir de 1980 permitiu que as mulheres fizessem o concurso. E se observava que havia, mesmo elas, essa possibilidade de realização do concurso, a aprovação era muito baixa. E só depois que as provas começaram a não ser identificadas, não ser possível saber quem realizava a prova, as mulheres começaram efetivamente a ingressar e compor os quadros da magistratura Bandeirantes. Então, a gente vê que, pelo menos na magistratura, é muito grande, né? Sim, sem dúvida. Agora, existe uma afirmação que costuma se fazer, que as mulheres costumam algumas mulheres, né, costumam verbalizar, diz que ela não é nem feminista, nem machista. Como é isso? Como a senhora enxerga isso? Então, eu acho que isso se liga muito àquela questão que eu comentei há pouco, a questão de não haver uma compreensão clara do que significa o movimento e de se pautarem muito por aqueles protestos que se vê na televisão. E aí é importante que se faça um esclarecimento. Dentro do feminismo existem várias vertentes. Então, existem as feministas que são extremistas, vamos dizer assim, que nós chamamos de um grupo de Red Fem, que são aquelas feministas que realmente fazem aqueles protestos mais
como direi assim, não usam roupa e se pintam e enfrentam as pessoas, invadem a igreja, quebram estátuas, porque elas entendem que já passou o período do diálogo, elas entendem que não é através da conscientização que é preciso impactar, que é preciso gerar esse tipo de impacto mesmo na sociedade para que elas possam ser ouvidas. Mas a grande maioria das feministas, dos outros segmentos do feminismo, ele não seguia por esse tipo de postura e é principalmente voltado para a questão de conscientizar tanto as mulheres como os homens e ir através do convencimento demonstrando esse machismo que existe de maneira estrutural dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, a linha que eu me filio é chamado de feminismo interseccional, que é um feminismo que entende que existem gradações dentre as mulheres que estão dentro do grupo. Algumas mulheres sofrem mais que as outras, porque as mulheres brancas e ricas, elas sofrem menos machismo do que uma mulher negra e pobre, uma mulher lésbica. Então, existem essas gradações que precisam ser observadas e também combatidas. Eu vi um post seu hoje que me comoveu muito, de solidariedade a uma mulher que foi assassinada. Sim. Uma mulher negra, pobre, lésbica, foi assassinada, que ocupava a posição de policial. Eu gostaria de fazer esse registro aqui no programa, porque como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu sou muito cobrado quando acontece qualquer tragédia, que a gente não seria solidário ao policial. Isso é uma inverdade. Né? Sim, exatamente. Eu sou absolutamente solidário, nada se justifica, nada justifica o que aconteceu, e trata-se de uma mulher, né? Sim, sem dúvida. E é muito lamentável, eu até fiz essa pontuação no meu post, é lamentável a gente ver que muitas pessoas se utilizam de uma situação tão trágica para fazer discursos moralistas e tentarem diminuir a comoção em relação a mortes quando estão envolvidas outras pessoas. Então, poxa, vamos comparar uma pessoa com outra, por que se ficou a sociedade ficou tão comovida quando era determinada pessoa e agora por ela não ficará? Não é uma realidade. Não é verdade. Né? Quem se importa com um, se importa com o outro também. Se importa com todos, a vida vale para todos. Somos todos iguais. Exatamente. Essa moça, infelizmente, as circunstâncias ainda não foram apuradas, fica difícil falar qualquer coisa, não compete a minha, não sou um agente de segurança pública, não sei nem como me portar numa circunstância como aquela, mas enfim, a gente tem que lamentar e ser solidário a ela. Sem dúvida. Eu gostaria de registrar, aproveitar seu post, foi muito bonito, fiquei muito comovido com ele e ser solidário, manifestar minha solidariedade. Eu vou interromper, agora vou dar uma interrupção, não sou eu, é do programa, do horário. Perfeito. Se você concordar, eu vou chamar o intervalo e voltamos já no programa Direito e Globalização. Continua conosco. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo.
Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/TV Aberta SP. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo o advogado e professor de Direito Constitucional, Dr. Adriano Cecílio. O tema de hoje é feminismo. E eu gostaria de conversar e pontuar a seguinte questão. Os homens, em geral, e nisso talvez eu me inclua um pouco, de certa forma, reclamam um pouco que está se perdendo o bom humor, de piadas que se fazem, que às vezes, para nós... Sim, não há maldade. Não há maldade, é uma forma de rir, de levar a vida, mas parece que algumas mulheres, ou as mulheres, não veem da mesma forma. Como a senhora vê isso? Então, isso é um assunto muito interessante porque é muito mal compreendido também essa questão. A maior parte das pessoas entendem, poxa, mas é só uma piada, qual é o impacto, qual é a consequência que essa brincadeira, que é só uma brincadeira, pode ter na vida de uma pessoa. Recentemente foi feita uma pesquisa, eu só não me recordo o nome do instituto, mas foi feita em 24 países e se apurou que meninas de 6 anos de idade já acreditam que os meninos são mais inteligentes que elas. E com isso, as meninas acabam desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos, antes mesmo de crescerem. Então, essa é uma questão, porque brincando, se acaba menosprezando a mulher, as brincadeiras são sempre num tom jocoso, são sempre a fim de diminuir a mulher, que a mulher é interesseira, ou a mulher é burra, ou a mulher... Então, é sempre uma maneira de diminuir a mulher, de estereotipá-la, ela é histérica, ela é louca, ela é feia, né? Isso é mais comum, principalmente no Poder Judiciário. Já viu que separação de marido e mulher, quando tem separação litigiosa, a primeira coisa que fala é louca, tarja preta, né? Exatamente. Eu não sei como um juiz aceita isso. Eu, se fosse juiz, eu não aceitaria. Não é possível, todas as mulheres são loucas. Exatamente. Então, esse tipo de estereótipo, ele é construído através dessa cultura, desse caldo cultural que naturaliza a violência contra a mulher. Então, essas brincadeiras, por mais que a pessoa que as faça não tenha a intenção de menosprezar a mulher, poxa, eu estava só brincando e tal, mas isso cria uma naturalização que gera consequências no futuro. Então, se nós pararmos para pensar, não só em relação às brincadeiras, mas os filmes, os próprios contos de fada, muito é construído para que a mulher fique nessa situação de fragilidade. Independência ao homem, né? Independência ao homem, essa relação de submissão. E aí a gente vê no nosso dia a dia os índices absurdos e alarmantes de violência contra a mulher. Feminicídio, né? Feminicídio. No Brasil nós temos 12 mortes por dia de mulheres por conta do feminicídio. Relações que terminam ou que a mulher está tentando sair daquela relação e o homem vai e assassina. Então, hoje mesmo em Brasília houve um. Exatamente. Salvo o melhor juízo, foram 2, né? Uma pessoa se jogou da janela. Teve outro caso também que nessa semana de uma menina, acho que 19 anos, o namorado chegou e falou para ela, tá bom, você não me quer mais, então me dá um abraço pra gente, já que a gente vai terminar. E deu 13 facadas. E uma menina, um rapaz de 22 anos. Então a gente vê que essa ideia da mulher como coisa sua, ela é construída, ela é cultural. E se você conseguir retirar esse suporte, se a mulher conseguir ser vista digna do mesmo respeito que o homem, a tendência é que isso diminua. Então, por conta disso, se combate tanto essa questão das piadas, porque isso é uma base desse machismo. Há uma campanha, eu já te falei, vou falar para o pessoal aqui, minha filha, eu tenho uma filha que inclusive tem o mesmo nome que você, Cecília, e ela desenvolveu uma campanha no México, para minha surpresa, junto com outras mulheres, outras executivas da área dela, de outras empresas concorrentes, mas fizeram um tratado de paz lá, se juntar contra
porque no México é muito comum, não sei aqui no Brasil se ainda é tão comum, mas no México é muito comum assobiarem para a mulher na rua. Ah, sim, muito comum. Muito, e fizeram a campanha contra o fio-fio. Sim. E as mulheres aderiram em massa. Sim, sim, aqui no Brasil tem. Eu gostaria de saber, aqui no Brasil isso acontece? Sim, muito. E é constrangedor? Muito. Até recentemente eu li um post que eu achei maravilhoso e eu queria propor para os homens que refletissem em relação a isso. Para nós que somos aderindo à campanha. para nós que somos mulheres, a sensação de passar em um local e ser assediada dessa forma, o famoso fio-fio, é a mesma coisa que um homem estar com uma camiseta do Corinthians e passar no meio da torcida do Palmeiras. Ele não tem certeza se vai acontecer alguma coisa com ele ou não, mas ele sente medo. Claro. Então é a mesma situação, porque a gente não sabe se aquela pessoa que está assobiando é uma pessoa que vai ficar só no assobio, é alguma pessoa que vai te perseguir, é alguma pessoa que vai te atacar. Ou se virar uma grosseria maior, né? Exatamente, e isso gera medo. E ninguém é obrigado, ninguém deveria ser obrigado a suportar e lidar e conviver com medo. Claro. Agora, e aquele negócio que falam... Desculpe, eu estou perguntando como interessado. Estou adorando. A mulher sai de roupa curta. Põe a roupa que ela quer. Né? Sim, sim. Por que os homens... Porque eu sei, mas... Porque se justifica, e até algumas mulheres justificam, que aquela mulher está facilitando, está chamando a atenção. Você concorda com essa visão? Não, de forma alguma. E eu volto para a questão cultural. Tudo é uma construção cultural. Essa ideia de que a mulher tem que ser aquela mulher que se veste com trajes, que não mostrem o corpo, isso tudo vem lá da Idade Média, dessa coisa de tornar a mulher o mais submissa possível e uma forma... Na Idade Média se acreditava que as mulheres eram muito poderosas e elas tinham um poder muito grande por conta, elas conseguiam cativar os homens, né, sensualmente, e aí muitas delas eram chamadas de bruxas por conta disso, por conta dessa força, desse poder sexual, e aí desse período vem essa ideia de que a mulher tem que ficar o mais coberta possível, porque senão ela tem esse poder de interferir na índole do homem, alguma coisa nesse sentido. Então isso remonta a tempos idos aí, bem antigos. Se o machismo é uma construção cultural, como nós faremos para desconstruir o machismo na nossa sociedade? Então, principalmente em relação à educação. Eu acredito que essa nova geração de meninas, ela já está muito melhor preparada do que a nossa, porque a nossa geração, e a minha, onde eu me incluo, aí eu sou uma mulher de 40 anos, a nossa geração foi pega de surpresa por essa nova onda. A gente também está aprendendo junto. Agora, nós já criamos filhas que já estão entendendo muito melhor e sabem se portar diante das situações e reprimir situações machistas de uma maneira muito mais impositiva e mais tranquila de lidar. Então, e os próprios homens da nossa geração também estão tendo uma dificuldade muito grande de lidar com o feminismo, e eu acredito que os meninos, sendo criados por mulheres feministas, a tendência é que a sociedade venha a extirpar esse problema social tão importante. Sem dúvida. Agora, você é otimista em relação a extirpar no médio prazo? Você acha que isso termina no médio prazo ou não? Não, eu acredito que ainda vá pelo menos mais umas 2 gerações, até que realmente a mulher seja vista em patamar de igualdade com os homens, que não exista essa discriminação. Olha, eu sou mais velho que você, então posso dizer o seguinte: minha mãe era uma mulher típica, foi a educação que minha mãe recebeu. Minha mãe nasceu em 1920, para ser um pouco mais exato. A educação que ela recebeu é uma educação que vinha do século XIX, que não havia grande alteração. Então era uma pessoa que não trabalhava, não foi criada para o mercado de trabalho. A educação da filha dela foi completamente diferente, a educação da minha filha foi completamente diferente. Né? Então a gente vê essas mudanças que você se refere ocorrendo muito rapidamente. Sim. Muito, assim, é assustador. O advento da pílula anticoncepcional, o fato que o código punia que a mulher que não fosse honesta, né, fosse ao casamento, aquela coisa toda tal. Então eu vejo avançando muito e vejo que a política tem funcionado muito para a construção. Então eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal a você. A sua área de atuação no feminismo é só uma área acadêmica ou você também atua politicamente no sentido de avançar com o feminismo, enfim? Sem dúvida. Eu participo de 2 associações importantes. A primeira é um coletivo chamado Defende, a Rede Feminista de Juristas, que faz um trabalho muito bonito de acolhimento, de orientação a mulheres que sofreram violência ou mesmo que tem qualquer tipo de violência, e isso é importante que se coloque, né? Porque um dos
dos grandes fatores que dificultam que se combata o machismo é porque as mulheres não conseguem identificar situações em que elas estão vivendo um relacionamento abusivo, uma violência. Então elas acham que, se ele não me bate, ele não está sendo violento, mas ele não te bate, mas não deixa você sair com seus amigos, ele não te bate, mas olha o seu celular, apaga os seus contatos, ele não te bate, mas não deixa você usar o batom que você quer. Isso também é violência, porque ele também está te oprimindo, e essa pessoa, desse caminho de cercear a mulher, a tendência é que evolua para a violência física também. E a violência psíquica também é bastante destruidora, Sim. né? Ele pode não te bater, mas ele desvaloriza você. Sim. Faz você se sentir burra, por Sim, exemplo. Exatamente. Burra e incapaz de sair daquela situação, né? E o grande fator que isso é comum em todo relacionamento abusivo é que o homem dentro da relação, ele faz com que a mulher se sinta culpada. Então, ele bate nela e fala, você me deixou bravo, você fez com que eu fizesse isso. Exatamente. A mulher, além dele bater, a culpada é ela. Exatamente. E isso é muito comum. E a mulher ela acredita nessa questão da culpa. E o agredido sempre carrega isso consigo. É muito difícil. E hoje nós vemos pesquisas também recentes que falam, porque muitas pessoas falam de maneira leviana, a mulher gosta de apanhar. Por que a mulher fica dentro da situação? Existem pesquisas que mostram que 72% das mulheres ficam por medo de morrer dentro da relação, porque elas são ameaçadas e elas estão vendo as outras mulheres morrendo, né? Terminou e o homem foi lá e matou, e as mulheres têm medo pela própria vida, e muitas delas por conta de dependência financeira, de terem medo de deixar seus filhos passando necessidade, para não ter condições de se manter. Então existem muitos fatores, e esses fatores precisam ser considerados. Doutora Adriana, novamente vou ter que interromper, já estou no final e gostaria de ouvir suas palavras, suas considerações finais, por favor. Perfeito. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu pensei em uma história que eu achei muito relevante. Ontem eu estava fazendo uma leitura e eu encontrei a narração da história de uma rainha que viveu no século I, depois de Cristo, aproximadamente 250, 260, o nome dela era Zenóbia. E ela foi muito emblemática porque o seu marido foi assassinado e, contrariamente ao que ocorria comumente naquela época, da mulher ser subjugada, muitas vezes violentada e cedeu o espaço, né, do reino para o homem que assassinou seu marido, ela foi e assassinou o homem que tinha matado seu marido, tomou a frente do exército, liderou a cidade dela, ampliou o seu espaço de liderança, conquistando outros povos, e foi uma das grandes opositoras do Império Romano. Então, quando o imperador Aureliano assumiu o controle de Roma, ele mandou seus melhores soldados para lá para conseguir combatê-la. E aí, depois de muito tempo, 4 anos de luta, ele conseguiu vencê-la, e então ele a acorrentou na torre mais alta da cidade, para que todos a vissem como uma maneira de humilhá-la, de demonstrar que ela tinha perdido. Só que o tiro saiu pela culatra. As pessoas tinham tamanha admiração por ela que, na verdade, começaram a venerá-la e a comparavam com Star, que era uma deusa muito venerada naquela época. E reza a lenda, e eu acho que não se trata de um fato histórico, ela realmente existiu, mas existe a lenda em relação a ela, de que ela teria dito para Aureliano que não interessava que ela tivesse perdido aquela guerra, porque ela entrava para a história como uma mulher que venceu Roma. Então, é muito marcante essa história para mim, porque nós estamos vivendo ainda o jugo do machismo, e todos os dias nós perdemos batalhas, mulheres que são assassinadas, mulheres que são violentadas, nós sofremos discriminação, nós sofremos preconceito. Mas, em contrapartida, nós estamos conseguindo, com muita luta, ocupar espaços de poder, criar legislações que nos protejam, e estamos, principalmente, de forma mais importante, nós estamos conscientizando outras mulheres e criando uma força entre nós que terá o poder de modificar esse status quo, de modificar esse paradigma do machismo. Então, momentaneamente, nós estamos perdendo algumas batalhas, mas ainda assim, nós estamos vencendo. Nós venceremos. Isso é com certeza absoluta. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E vou me despedindo por aqui. Até a próxima semana e obrigado. Obrigada.